Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Graça e paz na vida de cada um, amém? Hoje nós vamos entrar no módulo 2, Vida Cristã 2, a disciplina, a primeira aula. Glórias a Deus. E nós vamos falar sobre jejum. Jejum. Curva a tua cabeça. Senhor Deus querido, quero agora, meu Pai querido, entregar cada aluno na tua presença. Pai querido, que essa aula possa haver entendimento, Senhor. Que eles possam, meu Pai querido, entender realmente. Pai querido, que todo obstáculo, meu Pai querido, caia por terra em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor amplie a mente, os olhos, o coração. Pai querido, para que haja o verdadeiro entendimento, para que eles possam ser praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então nós vamos falar sobre jejum. O que é o jejum? O jejum é uma abstinência, a minha língua enrola, gente. O jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Ok? Mas, Alita, o que é jejum mesmo? Eu ainda não entendi. Jejum é a privação de comida por um período. Você não vai alimentar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou começar a jejuar 8 da noite até o dia seguinte, até meio-dia. Não comer nada. É jejum. Contrário disso é desjejum. Tá? Então eu quero dizer para vocês que tem muitos cristãos que desconhecem a Bíblia, sabe? Sobre acerca do jejum. Ou receberam alguma instrução ou ensino distorcido. Ou não receberam ensinamento algum sobre esse assunto. Porque Deus, eu acredito, eu penso, e você também vai passar a acreditar nisso, que Deus, ele queria despertar-nos para a compreensão e prática deste princípio, que sem dúvida é a arma mais poderosa para mim e para você. É uma arma poderosa para todo aquele que crê que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, sabe? Então, assim, não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal, é algo entre você e Deus, tá? Mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica da palavra, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. Amém? Quando Jesus ali, o ensino de Jesus sobre o jejum, ele fala sobre o jejum, eu vou dizer para vocês aqui em Mateus 6, 16, 18. Não há como negar que o mestre esperava que eu e você jejuássemos. Sabe por quê? Olha o que ele diz para mim e para você. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 16 a 18. Amém? E aqui também, tem gente que vai jejuar, e tô ainda aqui nesse versículo, que fica com a cara que tá acabado, destruído, para mostrar para os outros que está em jejum. Ou quando não faz essa cara, fica assim: eu estou jejuando hoje eu estou de jejum, hoje eu não comi o dia inteiro, hoje eu estou de jejum. Isso é uma coisa particular entre você e Deus. Você não tem que se aparecer para ninguém, se mostrar para ninguém. Você tem que estar aliançado com Deus. O seu jejum é entre você e Deus. É uma negociação entre você e Deus. Amém? Não é entre você e sua família, entre você e seus amigos, entre você e o seu trabalho. Então, isso tem que cuidar. Porque eu já vi gente falando assim: eu tô de jejum, eu tô acabada. Eu tô até com mau hálito porque eu tô de jejum, tá? Então,
Em nome de Jesus, não façam isso. Amém? Afirmação de Kenneth, eu quero ler para vocês, que é uma coisa muito... Kenneth Hagin. O que ele fala acerca do jejum? O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para convosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. O jejum é para alimentar o nosso espírito e matar o nosso eu, matar a nossa vontade, matar aquilo que eu acho, matar o nosso achismo, matar muitas das vezes a nossa soberba, porque muitas das vezes a gente acha que é na força do nosso braço, que nós não precisamos jejuar, que nós não precisamos orar e nós começamos a fazer as coisas da nossa maneira. O jejum é para mostrar que você tem uma aliança com Deus e que você é dependente da graça e do favor de Deus. Amém? A Bíblia diz que o jejum ele tem o poder de renovar o nosso corpo. A Escritura ensina que a carne ela milita contra o Espírito. E a melhor maneira de receber a unção do Espírito é dentro de um processo de mortificação da carne. Por que está falando isso aqui? Eu quero dizer para vocês uma coisa bem séria. A carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Você quando aceita Jesus, você quando entende a palavra, você tem que matar a sua carne todos os dias, assim como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu esmurro, ele fala, eu esmurro a minha carne todos os dias. O que ele quis dizer? Esmurrar, pegar a carne dele e bater? Não, não é isso. Segurar, manter-se firme na palavra de Deus, manter-se firme no propósito de Deus. Se é para jejuar, jejua direito. Se é para orar, ora direito. Se é para aproximar de Deus, se aproxima direito. É isso que ele quis dizer. Matar o seu eu todos os dias. Porque ele era humano como eu e você, e aí? Muitas das vezes a gente é perseguido, a gente é maltratado. E a gente quer usar a nossa carne, a nossa força. É aí que nós precisamos até mesmo de jejuar por aqueles que até nos perseguem, para que a gente possa resistir o dia mal. Amém? Para que nós possamos ter mais resistência, porque o jejum nos faz resistente, nos faz fortes em nome de Jesus. Porque algumas pessoas acham assim, ó, eu estou jejuando, eles pensam que jejuar é como uma varinha de condão. Você pega ali, ó, e resolve as coisas por si mesmo. Eu jejuei aqui, mas Deus não fez, eu vou lá e vou fazer. Deus não me respondeu ainda? Mas nós não podemos ter o enfoque errado. Amém? Jesus, ele que vai te dar direção. Meus amados, minhas amadas, eu quero dizer para vocês que Deus, ele é tão maravilhoso, que quando você começa a se aproximar dele verdadeiramente, ele começa a te mostrar coisas incríveis e você se transforma numa outra pessoa, num outro ser. Até o jejuar fica mais fácil. É uma coisa que você faz assim, ó, matando o seu eu, a sua carne, mas é uma coisa que o Espírito te acalma, que o Espírito Santo de Deus te eleva, sabe? Nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Amém? Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, mas nós devemos crer em Deus. Amém? Em Deus. As respostas de orações fluem melhor quando jejuamos, é claro, porque através dessa prática estamos liberando nosso espírito na disputa, batalha contra a carne, e por isso algumas coisas acontecem. Aquilo que eu falei, um ao outro se opõe. Amém? Por exemplo, a fé é do espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para se expressar. Então eu não estou debaixo do jugo da minha carne, mas eu vivo através da fé. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, lá em Mateus 17, 21, ele não limitou o problema somente a isto, mas falou sobre a falta de fé, porque lá em Mateus 17, 19 e 20, ele fala sobre isso como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de liberação.
Então, se eu tenho falta de fé, se eu não creio, para que eu vou jejuar? Amém? Então, nós temos que cuidar com isso. O que nos dá a vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade do seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi dada, que nos foi delegada. Oh, glória a Deus! Isso, você fica forte quando você jejua. Você fica, tua carne fica fraca lá, mas você fica tão forte no espírito que as coisinhas que as pessoas te fazem não faz tanta diferença na sua vida. As pessoas não têm como manipular a tua vida quando você tem uma vida constante de jejum e oração. E eu quero dizer para vocês que pratiquem o jejum. Pratiquem mais o jejum, amém? Que vocês vão descobrir essa arma que o Senhor deu para você e para mim. Porque é difícil eu medir com as palavras isso aqui para vocês hoje. Eu já jejuei tanto na minha vida e jejuo até hoje, mas eu vejo algo sobrenatural. Você tem uma aliança que as pessoas falam as coisas com você, você não fica aquela pessoa reativa, querendo com aquela reatividade, querendo já responder com aquela agressividade. Você fica manso como uma pomba e prudente como uma serpente, como diz a palavra do Senhor. Amém? Ele te dá a mansidão e a prudência para você não cair na cilada de Satanás, para você não errar, para você não vacilar. Ele te coloca a mansidão da pomba e a prudência da serpente. Glórias a Deus. Isso é bíblico, tá? Não estou inventando, não. E aqui eu vou falar com vocês diferentes formas de jejum. Jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster do alimento, por causa do trabalho, saúde, tá? Então, por exemplo, eu vou dar aqui lá em Daniel 10, 2, 3, lemos sobre essa forma de jejum de Daniel. O que Daniel fala? Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Como que foi a abstinência de Daniel? Ele diz aqui, ó, coisas desejáveis. Vou dar um exemplo, carne, eu amo carne, né? Vou tirar a carne. Esse foi o jejum de Daniel. Ele separou as coisas que ele mais gostava, ele abriu mão para poder estar jejuando durante 3 semanas. Esse é o jejum parcial. Você tirar algumas coisas como Daniel fez. O jejum normal é a abstinência de alimentos mais com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Jesus, né, nosso Senhor Jesus, adotou quando ele jejuou no deserto. Mateus 4:2 fala sobre isso. Ele não comeu nada, mas ele bebia água. Olha o que diz aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ele somente bebia água. É o jejum normal. Jejum total é a abstinência, palavrinha difícil para mim, de tudo, inclusive da água, tá? Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado dessa maneira, sem água. E isto dentro de um limite, no máximo 3 dias. A água não é alimento e nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no nosso organismo. Tá? Então, a água não é alimento, gente. A água é necessária para que o seu corpo funcione bem. Aí eu vou ler aqui para vocês que Esdras 4:16 diz assim, desculpa, eu falei errado. Esté 4:16 diz assim, ó. O que diz, ó? Vai, ajunta todos os judeus
que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Isso Esther, no momento de dificuldade, no momento de tenebroso na vida dela, né? Que ela estava, o povo dela, né? O rei ia decretar a morte de todos eles. E eu quero dizer para vocês que ela fez esse pacto com o tio dela, né? Mas esse jejum aqui, ele já é mais, né? Imagine 3 dias sem comer nada, sem beber, sem, né? Isso depende de cada um. Cada um com Deus, cada um consigo mesmo, né? Mas aqui eu falei para vocês 3 tipos de jejum: jejum parcial, jejum normal e jejum total. O jejum parcial, que é o de Daniel, que eu expliquei para vocês, jejum normal, que é o do próprio Jesus, que ele bebia água, e jejum total, que é o da Esther. E o que jejuar traz para nós? Primeira coisa, o que é jejuar? O que benefícios? É uma atitude de humildade perante a Deus, né? Aí em 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lá em Salmo 35,13 diz: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, e humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu peito. E jejuar é o quê? É buscar o favor de Deus também, né? Lá em Esdras diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. É para buscar o socorro de Deus. Quando você está ali desesperado, angustiado, desanimado: Senhor, me socorre, eu vou jejuar aqui, Senhor, para que o Senhor me fortaleça, para que o Senhor me traga um ânimo novo, para que eu vença uma batalha. Senhor, tem muitos se levantando contra mim, eu não sei o porquê, mas Tu és comigo. E vai jejuar por isso, socorro de Deus. E jejuar também é para que o Espírito de Deus se fortaleça em nós. Amém? Lá em Gálatas 5,17 diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque se eu for deixar a minha carne, ela vai fazer o quê? Eu vou fazer tudo que é errado. Mas depois que nós aceitamos Jesus, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém a Arlita, porque a Arlita é uma nova criatura. Porque a Arlita se transformou pela renovação da mente dela, pelo Espírito Santo de Deus que opera na vida dela. Então, a minha carne, ela sempre vai querer o lado mais fácil. Um ou outro se opõe àquilo que eu disse lá no início: o Espírito se põe à carne e a carne se põe ao Espírito. Porque a vontade deles são totalmente diferentes. Amém? O jejum com propósito, meus amados, minhas amadas, nos torna mais íntimos do Espírito Santo de Deus. É isso que acontece quando nós buscamos, né, jejuar. Além do mais, além do que, ele é uma arma poderosa contra as ciladas de Satanás contra a nossa vida. Porque todas as vezes que eu vou jejuar, que eu vou ter um pacto com Deus, eu vou buscar a face do Senhor para entregar, para começar aqueles jejuns, para entregar aquele jejum, eu vou ter um momento de intimidade com Deus, de oração com Deus, para colocar na presença dele. Então eu quero que vocês peça para Deus que a vontade do Senhor se cumpra na vida de vocês, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Fiquem com Deus, que a graça recicladora de Deus esteja sobre vocês, que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um de vocês, que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, que traga ânimo novo e que você possa jejuar. Aproveita essa aula e faça um propósito com o Senhor, marca com o Senhor, conversa com o Senhor e faça um jejum. Escolha qual tipo de jejum que você quer fazer. Jejum parcial? Tirar alguma coisa que você goste, né? Jejum normal? Beber somente água durante um dia? Não sei. Durante o meio-dia, de um dia da noite até o outro dia? Ou ficar 2 dias, se você não aguenta 3, eu vou ficar 2. Sem comer, sem beber nada. A carne fica fraca.
Fica. Mas o espírito fica forte. E Satanás fica muito irado. Um beijo no coração e fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Me dê um ok lá na aula, gente, para eu saber quem tá assistindo a aula. Porque eu estou dando ok no diário, dependendo do seu ok aí, tá? Quem não tá me dando ok tá recebendo falta. Beijo.